A estrada de terra era cheia de curvas e armadilhas, o pó era cortesia se elevando ao ar que se embrenhava na garganta da montanha. José sentiu o suor colar a camisa nas costas, um calor úmido que parecia emanar direto do sol ou do inferno. Ele pensou e sorriu amarelo, uma vegetação densa que comprimia o caminho e escura dá calafrios na espinha. Ele não lembrava exatamente por que aceitou aquele serviço. O dinheiro era bom, sim, mas havia um magnetismo mórbido naquela proposta, um chamado que agora, sob o silêncio opressor da serra, parecia um erro fatal. O que estou fazendo aqui? Pensou, secando o suor frio que escorria por sua testa. O rádio do carro soltou um estalido metálico antes de morrer num chiado estático que lembrava dentes a roer osso. José bateu no painel. Nada. O telemóvel, uma peça de vidro inútil no bolso, estava sem sinal desde que cruzara o último desfiladeiro. Quando a placa de madeira surgiu, torta e carcomida por fungos, ele quase a ignorou. Vale do Cedro. A tinta descascada parecia feridas abertas na madeira. Esse lugar é esquecido por Deus, murmurou em voz baixa. A casa surgiu como uma sentinela de tempos esquecidos. Era uma construção vasta, de arquitetura pesada, cercada por uma fileira de estacas que apodrecia de pé. No andar de cima, uma única luz amarelada tremia na janela, como um olho febril vigiando a floresta. Uma mulher abriu a porta antes mesmo de ele bater. Ela era um monumento à decadência, a pele tão fina que parecia papel de seda sobre músculos cansados, os olhos, dois abismos escuros que pareciam ver não o rosto de José, mas a pulsação da sua jugular. Você veio. A voz dela era um sussurro seco, como o roçar de folhas mortas. Vim consertar a parte elétrica. Chamaram-me da cidade. José tentou manter a voz firme, mas o ar ali era denso, impregnado com um cheiro orgânico, algo entre terra molhada e sangue seco. Entre, ordenou ela. A luz falha quando a noite cai. Sempre quando a noite cai. Ele entrou, sentindo o peso da estrutura sobre si. O corredor era um túnel de sombras. Largou a mochila de ferramentas, o som do metal contra o chão ecoando mais alto que um pio de corujá. Deve ser fiação antiga, dona, ele começou, mas ela já se afastava. Não é a fiação, disse ela, sem olhar para trás. É a fome. O sol começou a mergulhar atrás dos picos, tingindo o céu de um vermelho doentio. Foi quando o primeiro som cortou o ar. Era um uivo longo, gutural, que começava num baixo vibrante e terminava num agudo quase humano. O som parecia arrancar a pele do silêncio. José gelou. O riso que tentou soltar morreu na garganta. Lobos? Nesta região? A mulher estava sentada numa poltrona de veludo gasto na penumbra da cozinha. Não saia. Foi tudo o que ela disse. Determinado a terminar o serviço e fugir dali, desceu ao porão. A lanterna cortava a escuridão, revelando teias de aranha grossas como gaze. O quadro elétrico era um emaranhado de fios que pareciam veias expostas. Enquanto trabalhava, a luz da lanterna começou a falhar ritmicamente com o seu coração. De repente ouviu um arranhar. O som veio da parede de pedra, do lado de fora. Lento, assustador, como se unhas de ferro estivessem a subir pela alvenaria, procurando uma fresta. Ele então desligou a lanterna. O silêncio que se seguiu foi pior. Do outro lado da parede, a centímetros da sua cabeça, ele ouviu uma respiração. Era pesada, sobrecarregada, como se algo estivesse a aprender a usar pulmões pela primeira vez. Ele então subiu-os enviando os degraus de 2 em 2. No andar de cima, a escuridão era total. A luz da casa tinha morrido de vez. Tem algo lá fora, ele disse, a voz trêmula. A mulher não se moveu. Ele sempre volta para marcar o território quando sente carne nova. José correu até a janela e cometeu o erro de afastar a cortina. No limite da mata, sob o luar pálido, ele viu a silhueta. Era alta demais, para ser uma homem comum, magra ao ponto do impossível, com esqueleto elevado, com membros que pareciam ter articulações a mais. A criatura não tinha pelos, a pele era cinzenta, esticada sobre uma estrutura óssea aberrante. O monstro parou e virou a cabeça. Os olhos não brilharam como os de um lobo.
Eram olhos humanos, carregados de uma inteligência perversa e faminta. A porta dos fundos rangeu. O som de algo pesado sendo arrastado pelo soalho começou a ecoar pelo corredor. Arrasta, pausa, arrasta. José, apavorado, recuou até a parede, agarrando uma chave de fendas como se fosse uma adaga. O que é que quer? Gritou para o vazio. 3 batidas lentas soaram na porta de madeira grossa. Toque. 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 Como um cavalheiro pedindo entrada. Não responda, sussurrou a velha nas sombras. Ele precisa que você o reconheça para entrar. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo bater do sangue nos ouvidos. Então, do outro lado da porta, veio o som que o fez cair de joelhos. José, abre a porta, pá. Está frio aqui fora. Era a voz dele. Exatamente a sua voz. O mesmo timbre, a mesma inflexão, o mesmo sotaque do local. Isso não é possível, murmurou, o suor frio escorrendo-lhe pela testa. Eu sei que estás aí. A voz do lado de fora continuou, agora com um tom de escárnio. Conserta a luz para mim. Quero ver a tua cara quando eu entrar. A maçaneta começou a girar lentamente, o metal rangendo enquanto a força do lado de fora aumentava. Ele olhou para a mulher, mas ela apenas fechou os olhos, como se fizesse uma prece para Deus. A marca da serra não era uma cicatriz na terra, era o que ficava na alma de quem ouvia a própria voz chamando da escuridão, e a porta, José percebeu com horror, não estava trancada por fora. Estava apenas esperando que ele desistisse de segurá-la. Aquilo era uma brincadeira para aquele animal fera, seja lá o que for, um jogo esperando o lado fraco cansar, mas não seria o caso. José lutaria por sua vida. Começou a puxar desesperadamente tudo que estava ao alcance para escorar a porta. Pediu ajuda à velha, mas ela simplesmente sorria, parecia entregue ao destino. Foi então que José conseguiu alcançar uma cadeira e firmar a fechadura, dando mais tempo. Logo depois viu uma outra cadeira velha no canto da sala e começou a quebrar para tentar fazer uma lança. Foi quando a velha disse: "Não adianta tentar, estamos condenados." Ele não deu ouvidos, tirou umas das pernas e com sua ferramenta fez uma ponta. Quando ele ouviu um barulho no andar de cima, a fera tinha entrado na casa, a luz apagou e ficou apenas lareira já se pagando. A velha sorriu: "Agora ele vai finalmente me levar." José começou desesperadamente a tirar tudo o que estava na porta quando ele ouviu passos pesados e mais perto um grito, e a velha já não estava lá, apenas um rastro de sangue onde ela estivera. Ele tentou escancarar a porta para fugir, mas sentiu um hálito gélido na nuca. A criatura estava de pé atrás dele, segurando a cabeça da velha como um troféu macabro. Sem pensar, José girou com a lança improvisada. No momento em que a fera se lançou, ele fechou os olhos e sentiu o impacto violento que o jogou contra o chão. Uma dor aguda perfurou suas costas e o calor do sangue banhou seu rosto. A escuridão o engoliu. Acabou. O canto dos pássaros pela manhã e o sol nascendo despertou José, que pensou estar morto até sentir uma dor cruel nas costas e se assustou ao ver um homem com um pedaço de madeira enfiado na coração. Foi então que se lembrou de tudo: a velha, o animal tentando devorá-lo. Quando entrar em luta corporal, quebrar a porta com a queda, acabou acertando a fera com a laça, matando. José, lutando contra a dor, pegou suas coisas, entrou em seu carro e foi embora. Quando chegou em casa, queria apenas tomar um banho, um bom remédio e dormir para esquecer aquela noite. Foi escovar seus dentes e sentiu uma dor forte na gengiva. Foi quando resolveu limpar o espelho velho e embaçado com água quente do banho. Ele viu seus olhos vermelhos, no meio amarelado, e uma fileira de dentes a mais saindo de sua boca. Enquanto suas feridas se cicatrizavam, uma lua cheia de sangue estava por surgir.